A FACAPA, Faculdade Católica de Pouso Alegre, e a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Diocese de Guaxupé, apresentam a importância espiritual do cuidado com a casa comum, um estudo da carta encíclica Laudato Si e da exortação apostólica Laudate Deum, do Papa Francisco, sobre o cuidado com a casa comum. A apresentação de Cássio Machado e Vinícius Fonseca, bacharelandos do curso de Filosofia da FACAPA e seminaristas da Diocese de Guaxupé. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã que está aqui nos acompanhando neste estudo, meditação e oração da carta encíclica Laudato Si, da exortação apostólica Laudate Deum, do Papa Francisco, sobre o cuidado com a nossa casa comum. Seja muito bem-vindo e agora acompanhe o nosso áudio. No dia de hoje, com muita alegria, nós recebemos para meditar conosco o capítulo 5º da Laudato Si, algumas linhas de orientação e ação, Padre Jean Paul Hansen. Ele é natural de Cruzília, Minas Gerais, e é do clero da Diocese da Campanha. Possui mestrado em Teologia Dogmática pela Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha, com pesquisa intitulada Igreja Local, uma redescoberta no magistério do Concílio Vaticano II. Também tem especialização em origens do cristianismo pelo Estúdio Teológico Agostiniano de Valladolid, na Espanha. É bacharel em Teologia pelo Pontifício Athenatum Santo Anselmo de Urbe, Faculdade de Teologia, graduado em Filosofia também pelo Instituto Filosófico São José, em Três Corações. Padre Jean atualmente é assessor do setor de campanhas da CNBB desde 24 de março de 2022, quando foi nomeado para a função. Vamos então ouvir atentamente as palavras do Padre Jean Paul Hansen. Nós estamos conhecendo e aprofundando a carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Depois de apresentar o que está acontecendo na nossa casa comum, no capítulo 1º, apresentar o Evangelho, a boa nova da criação, no capítulo 2º, aprofundar a raiz humana da crise ecológica, no capítulo 3º, e a proposta de uma ecologia integral, no capítulo 4º, o Papa Francisco apresenta agora, no capítulo 5º da encíclica Laudato Si, algumas linhas de orientação e ação que nos ajudem a sair da espiral de autodestruição que nós entramos. O Papa Francisco passa agora para o terceiro momento metodológico da sua encíclica. Ele já olhou a realidade, ele já iluminou a realidade com o Evangelho da criação e agora ele nos apresenta propostas de ação. O Papa apresenta 5 propostas e eu poderia dizer que todas elas estão baseadas numa palavra: diálogo. A primeira proposta do Papa é que haja diálogo sobre o meio ambiente na política internacional, a fim de buscar soluções a partir de uma perspectiva global e não de interesses particulares. Esse diálogo internacional deveria versar sobre agricultura sustentável e diversificada, energias renováveis e pouco poluentes, eficiência energética, gestão dos recursos florestais e marinhos e acesso de todos à água potável. Ao falar desse diálogo internacional, o Papa Francisco salienta que o movimento ecológico nacional, mundial, deu grandes passos, mas a indústria e a política ainda não correspondem à altura das exigências. O segundo diálogo, a segunda orientação para a ação,
é um diálogo para novas políticas nacionais, não só no âmbito internacional, como foi a primeira proposta, mas agora no âmbito nacional e local, em cada país, com iniciativas concretas sobre os mesmos temas da agricultura, da eficiência energética, do acesso de todos à água potável, mas agora noutro âmbito, o âmbito nacional e local. A terceira pista é diálogo e transparência nos processos decisórios, sem corrupção e ambiguidades. O impacto ambiental deve ser estudado previamente a qualquer plano, programa ou projeto. Em primeiro lugar, deve estar o bem comum do todo, o bem comum de todos, no presente e no futuro. Não dá para abrir mão desta transparência no diálogo nos processos decisórios. Isso é que vai garantir que projetos, programas e planos não sejam desenvolvidos se eles não forem, de fato, sustentáveis. Quarta sugestão do Papa Francisco: que política e economia em diálogo estejam a serviço da plenitude humana. Não pode a política submeter-se à economia. Não é vocação da economia subjugar a política. Política e economia devem estar em constante diálogo, mas ambas a serviço da plenitude da vida humana, de que todos os seres humanos tenham vida e vida em plenitude, e na plenitude desta vida terrena se abram à plenitude da eternidade. A última pista, a última orientação para a ação que o Papa Francisco apresenta neste 5º capítulo da Laudato Si é que religiões estejam em diálogo com a ciência. A religião não pode e não deve ser ninho para o fundamentalismo. Por isso, as religiões devem se manter abertas ao constante diálogo com a ciência, para que elas não concorram, enquanto religiões, para o retrocesso das atitudes que nós precisamos em vista do cuidado com a casa comum. Assim, nós olhamos o 5º capítulo da encíclica Laudato Si, algumas linhas de orientação e ação que nos ajudem a sair do espiral de autodestruição. Resumindo tudo, diálogo. Diálogo na política internacional, diálogo em cada nação, diálogo e transparência nas decisões, diálogo entre economia e política a serviço da vida humana e diálogo entre as religiões e a ciência. Obrigado, Padre Jean Paul, pelas suas contribuições e orientações sobre a ação para a mudança da ecologia global. Deus abençoe. Vamos rezar agora a oração pela nossa terra. Rezemos juntos. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios,
à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém.